E aí pessoal, beleza? Vamos começar mais um vídeo? Vamos lá! Hoje, só um recadinho aqui antes. Esse vídeo eu gravei ele anteriormente, mas eu gravei sem áudio. Então, se por algum acaso a forma como eu vou gravar aqui agora te deixar um pouco confuso ou ficar não muito claro, me avisa aqui nos comentários, tá bom? E aí eu explico melhor qualquer que seja o assunto. E se você gosta de compartilhar os seus estudos no Instagram e quiser marcar o meu perfil, o usuário é aquino.pro. Vou ficar muito feliz em ver você me marcando lá no seu history, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai rodar o nosso servidor aqui, built-in server, PHP Artisan Serve, para vocês verem o que é que nós vamos de fato fazer nesse vídeo. A gente tem a instituição e aí eu preciso também rodar o banco de dados. Vamos lá. Bom, com o banco rodando, a gente tem o menu de instituição e o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai criar um link aqui junto deste botão remover nas opções, que a hora que a gente clicar nesse link, a gente vai visualizar os grupos de uma determinada instituição. Diferente dessa listagem de grupos que a gente tem aqui, que esse erro não vai nem acontecer daqui a pouco, a gente vai resolver isso. Que diferente da listagem de grupos que lista todos os grupos, aqui na instituição a gente vai fazer uma listagem baseada na instituição, beleza? E aí depois a gente vai colocar dados de dashboard, por exemplo, nessa página que nós vamos criar também. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Aqui no Resources, Views, Instituição, Index, a gente tem a coluna que cria as opções e a gente precisa simplesmente colocar um link aqui dentro. E aí, a gente põe lá, por exemplo, detalhes e vamos ver como é que isso fica no front-end. A gente traz ele para cá, ele já vai trazer aqui o botãozinho de detalhes para nós e aí a gente só precisa configurar para onde ele vai fazer esse direcionamento. E é uma rota, então a gente vai abrir a tag aqui do Blade e nós vamos chamar um helper que se chama route. E a gente passa simplesmente para ele aqui qual é a rota que a gente quer direcionar o usuário. Nesse caso é uma rota que chama institution.show. A gente já tem essa rota criada, uma vez que aqui no nosso route web.php a gente usou o resource aqui no institution. Essa outra rota aqui, você não se preocupa que os vídeos que estão vindo aí pela frente vai te mostrar o que a gente fez aqui, tá bom? Então a gente tem a institution.show e essa rota, a hora que a gente atualizar aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Um parâmetro requerido não foi enviado, que é o institution, e o nome do parâmetro é esse aqui, ó, institution. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa rota, ela primeiro precisa de um parâmetro e então a gente tem que enviar ele aqui dentro, senão o Laravel não consegue gerar a rota. Esse parâmetro vai ser o ID da instituição que nós queremos visualizar os detalhes dela. E a gente faz o seguinte, então, inst id. E aí ela já vai rodar isso aqui para nós. Só que eu errei o nome da variável. Vamos lá, corrigir. Inst id. Então ele já nos traz aqui, ó, no canto inferior esquerdo da tela, a gente já consegue ver que ele direciona cada uma para o seu link com seu respectivo ID. Quando a gente acessa aqui, ele executa dessa forma, a tela fica branca e vamos entender por quê. Quando nós chegamos aqui nessa rota Institution ID, o nosso framework ele vai lá no route web.php, ele vai verificar, ó, essa rota instituição barra alguma coisa existe, porque a gente fez a declaração dela aqui, né? Então ele vai direcionar ela lá para o Institutions Controller. E a rota que representa institution barra id, que é um parâmetro, ela vai direcionar para o método show do controller. Então vamos lá nesse controller, dar uma olhada o que está acontecendo. O nosso método show ele está sem nenhuma implementação, por isso que a tela fica branca. Ele entra aqui nesse método e nada acontece. E a gente vai implementar ele agora.
A implementação fica dessa forma. A gente instancia um objeto instituição, afinal de contas a gente está passando o ID dessa instituição por URL justamente para a gente trabalhar naquele escopo específico, ou seja, no escopo daquela instituição. E para a gente fazer a instância desse objeto, a gente vai usar o repository, afinal de contas a gente já está usando a camada de repository no nosso projeto, então sempre que a gente for fazer esse tipo de leitura, nós vamos usar o repositório porque ele já está instanciado aqui na nossa classe. Então, this repository find. Quando a gente faz um find, ele vai buscar a chave primária da tabela, que é o ID, então a gente passa esse parâmetro que veio da rota, o ID, e aí uma dúvida que você pode ter o nome dessa variável aqui tem que estar igual ao nome que a gente tem no parâmetro da rota? Não. O que tem que ser respeitado é a ordem. Se você tem uma rota com 3 parâmetros, a gente vai ter o parâmetro 1, o parâmetro 2 e o parâmetro 3. O nome que a gente vai dar para cada uma dessas variáveis não vai fazer diferença aqui no controller. Ele faz diferença se a gente for usar numa request. Aí sim, o nome que a gente declara na rota é importante. Mas aqui no controller não é, beleza? Então a gente pode deixar somente ID. E aí, se a gente fizer o seguinte, ó, dump in die, que é um amigo que a gente vai ter muito aqui daqui para frente. Dump in die institution, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a impressão do que a gente tem nessa variável e ele vai encerrar a aplicação. Ele não vai deixar prosseguir além dessa linha 76. Vamos ver o que acontece. Ó, ele trouxe um objeto instituição. E esse objeto instituição é o nosso modelo de instituição. E ele já trouxe todo carregado com os dados. E então a gente já pode trabalhar com estes dados. Depois que a gente fez essa leitura aqui, o que a gente precisa fazer é levar isso para uma view. Então a gente vai retornar return view. A view que a gente vai usar é institutions.show. Afinal de contas, a gente vai seguir o mesmo nome aí, não é bom a gente ficar trocando muito o nome das coisas. E a gente usa o mesmo padrão que a gente vem trabalhando aqui nos vídeos para enviar o parâmetro para nossa view. Então a gente chama o parâmetro instituição e cria ele aqui na transferência para view. Institution recebe institution. E aí a gente já vai enviar para essa view aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele volta com aquela tela branca. Provavelmente, se você atualizar aí, ele vai dar um erro de view not found. E aí é o seguinte, a gente tem que simplesmente criar essa nova view. Aí você vai vir em Institution, Resources, Views, Institutions e você cria um novo arquivo chamado show.blade.php. Você cria esse arquivo em branco e aí você vai ter este resultado aqui, que é a tela sem nenhum conteúdo. E dentro dessa view, a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é um extends e a gente vai dizer qual que é o nosso template que a gente vai estender. Tá? Templates.master. Se a gente atualizar agora, ele já vai trazer o template master para essa view. E agora nós vamos precisar simplesmente criar a nossa section conteúdo view no end section. Como a gente já tem o objeto da instituição aqui dentro, a gente pode, por exemplo, criar um header e um H1 para a gente simplesmente imprimir o nome dessa instituição. E aí a gente tem o objeto lá institution name. E vamos ver, ó, ele já imprime lá o nome da nossa instituição. E agora, como a gente quer criar uma lista de grupos de instituições, a gente precisa fazer o seguinte. Aqui, no nosso... eu fechei mais arquivos do que precisava, mas tudo bem. Como a gente quer fazer uma lista de grupos, a gente vai criar aqui dentro de Resources, Views, Groups, um novo item que se chama list.blade, que a gente vai usar essa view daqui a pouco. A gente já tem uma listagem de grupos em groups index.blade.
essa mesma estrutura. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso daqui e a gente vai lá no institution.show e colar aqui dentro, beleza? Aí aqui no nosso for each a gente precisa dos grupos. Esses grupos a gente vai chamar eles a partir da instituição, porque a gente quer filtrar isso. Então vamos lá, institution groups, ou seja, a gente quer somente os grupos desta instituição. Se a gente atualizar isso aqui lá no browser, ele dá um erro. Ele vai falar, olha, o argumento que a gente passou para o for each é inválido. Por quê? Porque isso daqui não existe ainda, a gente tem que implementar. Então vamos lá no entities, institution e vamos criar. Se a gente fez uma solicitação de groups, lá a gente tem que criar ele aqui. Então é um public function groups. E qual que é o nosso intuito aqui? Retornar os grupos de uma instituição. Para nós fazermos isso, a gente precisa simplesmente definir um relacionamento entre as duas classes modelos, que a gente faz da seguinte forma: return these. E aí a gente tem que entender qual é o tipo de relacionamento que a gente tem da instituição com um grupo. É um relacionamento 1 para n, ou seja, um grupo pertence somente a uma instituição e uma instituição ela tem a propriedade de vários grupos. Então é um relacionamento 1 para n. Nesse caso, a gente tem um has many, ou seja, a instituição tem muitos grupos. Então group class. E aqui são dois pontos. E dessa forma aqui, a gente já tem a listagem de grupos por instituição. Olha que coisa fácil da gente fazer com o Laravel. A gente já tem somente os grupos que estão relacionados a essa instituição e daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes aqui. E vamos lá. Se a gente tem essa listagem aqui no show e a gente tem essa listagem, isso no show da instituição, e a gente tem essa listagem no index de groups, pense na manutenção dos dados. Se a gente for fazer uma alteração, trocar uma ordem, a forma como isso funciona, nós já temos dois locais para editar. E aí, para não acontecer isso, a gente pode fazer um negócio bem legal, que é o seguinte: a gente tira essa tabela da view show e a gente vai jogar lá naquela list que a gente criou em grupos, ou seja, é uma view de listagem de grupos, certo? E aí o que nós vamos fazer? Esse institution groups, a gente vai recortar ele e a gente vai colocar aqui, ó, grow list, ou seja, a gente precisa de uma lista de grupos para isso daqui funcionar. E depois se vira quem for utilizar isso daqui, certo? Só sei que a gente precisa de uma lista de grupos. Aí no show aqui de instituição, o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem a nossa lista de instituição, a nossa lista de grupos, ela está aqui nessa variável. E aí nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um include da lista de grupos. Então vamos lá, groups.list. E aí a gente acabou de falar, ó, essa group.list ela vai precisar de um group list, senão ela não funciona, ela vai dar pau. Se a gente só fizer esse include e atualizar, vai dar pau. A variável group list não foi encontrada. E a gente tem que dizer para ele, ó, a sua variável group list vai ser atribuída o conteúdo de institution groups. E olha só o que acontece. A nossa listagem está funcionando. E aí, qual que é a vantagem da gente fazer esse include aqui deste arquivo? A mesma coisa que nós fizemos no show da instituição, a gente pode ir lá no index de groups e fazer aqui também. Então a gente tira essa tabela daqui e faz o include. Só que a única coisa que vai mudar é que o group list, ao invés de ser institution groups, ele vai ser groups. E olha só, a listagem funcionando do mesmo jeito. E se a gente, por exemplo, colocar um outro campo aqui, ó, só de teste, para a gente ver que está funcionando, a gente mudou em um único lugar, ele já está aqui na listagem de grupos, o teste, a coluna teste. Se a gente vier na instituição e pedir detalhes, ele já está lá também.
Tá vendo como a gente pode facilitar muito a manutenção de código no nosso sistema? Não é uma coisa muito complicada de fazer, é até bem simples e dá um resultado bem legal. Nesse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você esteja gostando dessa série, e se você chegou até aqui no final desse vídeo e não é inscrito ou inscrita no canal, fica aqui o meu convite para você fazer a sua inscrição. Eu vou ficar muito feliz com você aqui no canal como inscrito, beleza? Então, aquele grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.